e redimiu a toda a humanidade, sim, mas ele também me redimiu, ele também me remiu, ele também me perdoou e ele me comprou por alto preço. Então, a palavra do Senhor em Mateus 27, ela é maravilhosa, porque ela testifica de tudo aquilo que Mateus, desde o primeiro versículo do primeiro capítulo de Mateus, Mateus está deixando muito bem claro que ele é o rei, que veio instaurar um reino. Um reino, como diz a palavra em Lucas 7, não é um reino físico, né? Não é o reino aqui ou acolá, como o próprio Jesus fala, mas é o reino no coração, no nosso coração. Ele é rei do nosso coração. Claro que um dia ele virá para instaurar também o seu reino na terra, mas ele deseja e ele almeja ser o nosso rei, o nosso Senhor, aquele que nos comprou por sangue. Então a palavra do Senhor em Mateus, dando continuidade, Mateus capítulo 27, versículo 32 diz assim: ao saírem, quem sair, né? Toda a comitiva, os soldados, né, acompanhando, como que escoltando a Jesus carregando a cruz. Ele já havia sido chicoteado, ele já havia sido açoitado, ele já havia recebido a coroa de espinho, ele já havia sido completamente, né, rasgado, estava seminu, estava todo ferido, todo machucado, e ele começa, como dizem lá, a via crucis, né? Ou seja, o caminho da cruz. E a palavra do Senhor mostra que ao saírem, diz assim, ao saírem, Mateus 27, versículo 32, ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar de caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Mas eu quero ficar só no versículo 32. Ao saírem, encontraram Cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Muito se fala sobre esse homem, né? Ele simboliza para a cultura cristã, seja na cultura católica ou na cultura protestante evangélica, esse homem, Simão Cirineu, não se fala muito dele, mas se fala da sua atitude. Aquilo que ele começou de maneira assim, meia como que forçada, obrigada, ele transformou aquele momento, porque ele se abriu, ao contrário de Herodes, Pilatos, os outros religiosos, né? Ao contrário até mesmo daqueles que conheciam a Jesus, Simão Cirineu se mostrou diante de Jesus ali, e a Bíblia fala que ele começou a carregar a cruz para Jesus. A palavra mostra quem era Simão, pouca coisa sobre Simão, mas quem era Simão. Em Marcos capítulo 15, versículo 21, diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Bom, em primeiro lugar, Simão Cirineu, ele vinha do campo, do caminho, pelo caminho, passando pelo campo, né? Cirene era uma região da África, próxima do Egito. Hoje é mais ou menos aquilo que se conhece hoje como a região do Líbano. Então, Simão Cirineu veio daquela região. E a palavra do Senhor fala em Marcos de que ele era pai de Alexandre e de Rufo. Por que Marcos fala que era pai de Alexandre e Rufo? Porque Marcos, só para você lembrar, Marcos é o discípulo de Pedro e o discípulo de Paulo, né? Marcos ele é ministrado pelos dois apóstolos e eles, principalmente Pedro, ditam o evangelho de Marcos. Então ele fala de Rufo e Alexandre como alguém que conhece, que é alguém que tem intimidade. Por quê? Rufo e Alexandre eram do ministério gentílico de Paulo,
né? A Bíblia fala em Atos 13, em Romanos 16, versículo 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Então aquele ato de Simão o Cirineu não foi apenas um trabalho, um jugo, um fardo, mas ele transformou aquele momento numa grande oportunidade. E transformou de tal maneira que a Bíblia diz, né, vai dizer mais tarde, que se eu crer no Senhor Jesus, eu e a minha casa seremos salvos. E exatamente o que Simão de Cirene vive. Primeiro, os seus filhos fazem parte, mais tarde, né, daqui a alguns anos, farão parte do ministério de Paulo, do pregador, do apóstolo Paulo, né? E a Bíblia fala mais. Você leu comigo em Romanos 16, 13. Não apenas os filhos, mas a própria esposa de Simão, o Cirineu, e olha como Paulo a chama, olha a intimidade, que tem sido, a esposa de Simão, o Cirineu, que tem sido a minha mãe. Veja o carinho e a disposição daquele homem e o que refletiu, reverberou na sua família. E a palavra do Senhor, em Atos 13, versículo 1, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, né? Algumas traduções colocam Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene. Então, Simão não apenas se mostrou aberto a carregar aquela cruz, mas aquela sua atitude, aquele momento, mudou toda a sua história de vida. E não apenas mudou a sua história de vida, mas mudou também o destino de toda a sua casa, a sua esposa, né? A esposa chamada por Paulo de mãe. Então, significando o quanto daquele homem, o quanto do desprendimento, do despojamento, da entrega, da atitude sacrificial daquele homem, mudou a história da vida dele. Então nós, como servos do Senhor, vivemos dias tão difíceis, né? Estão falando aí, e vira e mexe, a gente recebe pelas redes sociais o que possivelmente vai acontecer no dia 7 de setembro, por situações aí dos poderes da República, principalmente a respeito do Supremo, essa coisa toda, né? Que eu não quero nem entrar no mérito, mas eu estou apenas dizendo, nós como igreja, como devemos agir, como devemos nos posicionar. Nós devemos nos posicionar sempre de maneira coerente, de maneira amadurecida, de maneira ponderada. E Simão de Cirene ali representa esse tipo de servo de Deus, de homem de Deus. Por quê? Naquele momento crucial, no momento difícil, Jesus estava por entregar a sua vida por nós. Jesus estava nas suas últimas forças, sem vigor. E Simão, o Cirineu, foi ali o quê? Para ajudar, para ser um instrumento da obra de Deus, para ser um instrumento para que o plano de Deus se manifestasse, para que o projeto de Deus se manifestasse. E Deus tem um projeto sobre a nossa terra, o nosso país, o nosso Brasil. E o Senhor tem sim um plano de salvação, um plano de vida para a nossa terra, para o nosso país e para o nosso povo. Para nós que somos pais, marido, esposa, filhos, para nós que oramos por essa terra, que clamamos por esse país. Então, o que deve ser feito? Claro, aí compete a cada um decidir se vai ou não vai. Muitos ministérios e igrejas estão convocando para esse dia. Tudo bem, desde que, caso você se posicione para ir, não seja apenas para levantar uma bandeira em favor de um e contrário ao outro, mas que você possa levantar uma bandeira daquele que deseja que o plano, o projeto e o mover de Deus se manifeste sobre a nossa terra. Qual é o ministério da reconciliação? Qual é o ministério da paz? Qual é o ministério da reconstrução de vidas?
da restituição de famílias, da reconstrução de homens e mulheres na sua vida profissional, financeira, material, e nós, claro, nos aproveitamos desse momento para quê? Para orarmos, clamarmos, intercedermos pela nossa terra e pelo nosso Brasil, pela nossa gente, pela nossa nação, que está padecendo, está em dificuldade, miséria, em situação de opróbrio, de vergonha, e uma série de coisas. Simão Cirineu, ele é um símbolo para nós muito importante. Por quê? Porque toda aquela situação, né, de julgamento injusto, de julgamento sem propósito, né, primeiro os religiosos arrumando testemunhas falsas, depois levando para Herodes, Herodes zombando, como quem zomba de um palhaço, zombava de Jesus, mandou colocar-lhe um manto de escarlate para dizer, olha, né, entre aspas, ó, eu vou deixar de ser rei para você ser rei, né? Em outras palavras, Herodes estava zombando dele. Os romanos cuspindo, batendo, esbofeteando ele, né? Os oficiais do templo ainda, com os religiosos, né, cobriram o rosto dele para não ver, e batiam nele, e zombavam dele, falando, revela agora, você não é profeta? Revela agora quem te bateu, e batiam em Jesus. E Jesus tinha um plano. Jesus estava lá em obediência ao Pai, a despeito da sua própria vontade, porque ele havia falado que não era ele não queria fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele até pediu para que passasse dele esse cálice, mas ele permaneceu íntegro, permaneceu pleno naquilo que o Senhor, Deus e Pai havia ordenado. Nós, como servos de Deus e como igreja, nós temos, principalmente como igreja eu digo aqui, né, como corpo místico de Jesus Cristo. Estou falando de igreja como placa, né, mas há muito além disso. E nós, como corpo místico de Jesus Cristo, precisamos sim orar, clamar e sim nos posicionar. Mas Simão Cirineu se posicionou em função de alguém? Não. Mas ele se posicionou em função da vontade do Pai. Qual a vontade do Pai? Que o seu filho fosse à cruz. E ele ali se mostrou flexível, maleável, totalmente aberto, para que através dele, por causa dele também, a obra de Deus pudesse ter o seu desfecho, o seu final, a sua consumação, como diz a palavra, está consumado. Tetelestai, está consumado. Então, é isso que nós devemos viver. E por que eu estou falando isso agora? Claro, estou lendo o texto, está escrito no texto, não estou forçando nada, mas ao mesmo tempo estamos possivelmente uma semana, 9 dias desse evento. Então vamos orar, vamos jejuar, clamar pela a nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, pelo nosso governo. A Bíblia fala em vários textos, Paulo, Pedro, que nós devemos orar pelas nossas autoridades, né? Orando pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário. Obviamente, esse poder judiciário, esses componentes estão além da medida, com certeza, ninguém aqui é idiota, é cego, estão além da medida, além daquilo que seria de ofício eles fazerem, mas estão além, e claro que nós temos que orar, mas tudo isso com uma constituição de corpo, de reino, e não pura e simplesmente para fazermos, entre aspas, vamos chamar assim, uma revolução, né? Por quê? Porque Judas queria que Jesus fizesse uma revolução. E Jesus não era um revolucionário, né? Os religiosos queriam que Jesus aferisse, endossasse algumas das linhas de raciocínio da teologia, fossem zelotes,
fossem herodianos, fossem saduceus, fossem fariseus, ou até mesmo os próprios essênios. Mas Jesus não entrou na caixinha de ninguém. Por quê? Porque Jesus representava o reino. E quando Simão o Cirineu, Simão de Cirene, né? Simão o Cirineu, ele tomou a cruz de Jesus e levou juntamente com Jesus a cruz até o Monte Caveira, ele estava o quê? Cumprindo com aquilo que era o propósito perfeito, excelente, eterno do Pai. Com certeza nós nascemos nessa terra, estamos nessa geração, porque existe um plano, um projeto, existe toda uma consistência, né, de vontade de Deus que nós devemos viver, expressar, externar, refletir e reverberar. Então, Simão, ele cumpriu com seu chamado. Isso foi tão importante que nós lemos aqui na passagem. Ele era chamado de profeta em algum momento, lá no livro de Atos capítulo 13. A Bíblia fala que os seus filhos estavam no ministério junto com Paulo, e a Bíblia fala que a sua esposa, Paulo a chamava de mãe. É mãe para mim. Então, por quê? Porque o seu ministério, a sua atitude, o privilégio que ele teve, se transformou, né, na vida dele em bênção, e ele passou a ser instrumento de paz. Eu creio, prego, ensino e vivo de que a palavra de Deus sempre me levará a ser o embaixador da paz. A Bíblia nos fala que nós temos o ministério da reconciliação. Então, como fazer isso? Orando pela paz no nosso país. Jeremias fala o seguinte, que se nós orarmos pela paz na nossa terra, nós também viveremos em paz. O que nós precisamos aqui no Brasil é de paz. É de a manifestação do Jeová Shalom, o Deus de toda paz, o rei de Salém. Por quê? Porque ele é rei de justiça, mas também é rei de paz, como diz lá em Gênesis. Amém? Então, nós, pensando sobre a palavra de Deus, precisamos desse ministério do Simão Cirineu, que sacrificialmente falando, se entregou. Ele poderia correr, aliás, ele correu o risco de levar chicoteadas, iam batendo em Jesus, ia pegando chicote nele também. Você pensa que o chicote ia só em Jesus? Não. Os açoites, as pessoas que cuspiam em Jesus, que jogavam, desculpe, mas é assim que a tradição conta. Não está escrito isso na Bíblia. Eu estou falando pela tradição. A tradição conta que as pessoas jogavam esterco nos sentenciados à morte, né? Porque era uma maneira didática das pessoas falarem para os outros não cometerem qualquer desatino em relação à coroa romana, né? Então, as pessoas jogavam, cuspiam, jogavam água suja, jogavam terra misturada com água, jogavam esterco. E Simão Cirineu, com certeza, padeceu junto com Jesus naquele momento. Com certeza resvalou nele muitas coisas que queriam fazer com Jesus. Só que ele sabia daquilo que estava acontecendo. Tanto é que sabia, depois ele se transforma num pregador, num profeta, num mestre, e a sua família toda é alcançada pela salvação no Senhor Jesus Cristo. E nós temos como ministério o ministério de Simão, o Cirineu. O ministério de que, por causa do projeto, do plano e do propósito de Deus, nós vamos cumprir cabalmente com tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para que nós cumpríssemos. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus, nossa casa, nossa família, nossos queridos, nossa semana, finalzinho do mês de agosto, né? Hoje é dia 29, então
30, 31, terça-feira, termina o mês de agosto e até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor fez e realizou proezas e maravilhas. Ainda que muitas vezes, ou em algumas vezes da nossa vida, nós não entendemos todo o plano de Deus, mas sabemos que o nosso Deus é fiel. Em nome de Jesus, não é, Kátia? Sabemos que o Senhor é fiel. Em tudo o Senhor é fiel. Ainda quando, às vezes, nós não entendemos muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar pela nossa casa, pela nossa família.